E aí, minha aprovada, vamos resolver a questão 6, letra G da lista 3, beleza? E é o seguinte, né? A questão pede para a gente desenhar a região R limitada por exponencial de menos x em azul, y igual a 1 a função em rosa, x igual a 2 a função, a reta aqui em marrom, beleza? E a rotação é em torno do eixo y igual a 2, tranquilo? Então, a questão aí de rotação fora de eixo. Lembrando, né, que a gente tem vídeos aí falando, né, sobre rotação fora de eixo, quando você vai utilizar cada método, etc. Confere aí, beleza? Então tá. Quando tem rotação fora de eixo, a gente pode usar duas interpretações, né? Aquela do raio interno e do raio externo, tranquilo? E a da função mais distante e função mais perto, que é exatamente a mesma coisa. São só duas maneiras de ver a mesma coisa. Beleza? Então essa aqui é a região R, né? Não pintei ela para não atrapalhar a parte dos cilindrinhos do desenho e tal. Então quando rotacionar, vai gerar, bom, a função de fora, função mais distante do eixo de rotação, gera um sólido com volume maior, basta eu subtrair do volume gerado pela rotação da função mais perto, beleza? Ou seja, eu teria o que eu chamo de raio interno aqui, ó, RI, e eu teria o raio externo aqui, ó, que seria a exponencial de menos x, beleza? RE, tranquilo? Então basta calcular o volume do sólido, o raio interno, e o volume do sólido gerado pelo raio externo e subtrair, né, um do outro. Tranquilo? Beleza. Então, bom, quem seria, né, o meu raio interno? Eu poderia falar assim, quem é a função mais perto do eixo de rotação? Lembra que raio é a distância do eixo de rotação, né, até a borda do meu sólido. Beleza? Então, no caso aqui, ó, essa função aqui, y igual a 1, geraria o buraco, né, dentro do meu sólido. Beleza? Quanto que vale esse tamanho aqui, ó? Que é o mesmo que esse, né? Beleza? Quanto que vale? Que é o que eu chamo de raio interno. O meu raio interno, ele vale, bom, esse tamanho todo aqui é 2, né? Daqui até aqui é 2. Quanto que vale isso aqui? Bom, é 2 menos o valor da reta. 2 menos 1 é 1. Beleza? O raio interno vale 1. Tranquilo? Em todo o meu intervalo, né, de 0 a 2, ele sempre vale 1, porque essa função aqui é constante, né? Então, tranquilo, ó, descobrimos o valor do raio interno. Viu? Sem mistério. Quanto que vale o raio externo? Ou seja, qual é a distância, né, do meu eixo de rotação até a função mais distante dele? Tranquilo? É basicamente essa pergunta. A distância do eixo de rotação à função mais distante dele, que é o que eu chamo de raio externo. Bom, esse tamanho todo aqui é 2. Quanto que vale esse tamanho? 2 menos o valor da função. E esse aqui? 2 menos o valor da função. Então, é sempre 2 menos o valor da função. Qual que é? Exponencial de menos x. Tranquilo? Aqui, né? É como se eu estivesse pegando, né, o retângulozinho aqui, ó. Beleza? E, bom, pegasse esse tamanho todo aqui, descontasse esse aqui, ó. Aí ficaria só esse tamanhozinho aqui, ó. Tranquilo? Aí esse retângulozinho vai rotacionar. Beleza? Daria a mesma coisa, rotacionar, tirar as medidas, calcular o dV. Mesmíssima coisa, tranquilo? Então, bom, o meu volume vai ficar sendo... Bom, como eu peguei, né, o retângulozinho, as setinhas aqui, perpendicularmente, né, ao meu eixo de rotação, no caso o retângulozinho, né, as setinhas não necessariamente, mas perpendicularmente ao meu eixo de rotação, o que acontece? Vou ter que aplicar o método dos anéis, né, ou discos, beleza? Então vai ser π integral. Como é tudo expressão para x, meus limites de integração vão ser valores de x, né? Os valores de x em que está compreendido o meu sólido de revolução. Do raio externo, né, ao quadrado, 2 menos exponencial de menos x elevado ao quadrado. Ou seja, o volume gerado só pela rotação da exponencial, beleza? Menos o volume gerado só pela rotação dessa reta aqui. Tranquilo? 1 ao quadrado. Beleza? Dx. Essa expressão para o volume vai calcular o volume do meu sólido de revolução, né? Que tem um buraco aqui, ó, gerado por essa função y igual a 1. Beleza? Então é só calcular que você vai chegar no resultado. Tranquilo? Então agora a gente pode montar, né, essa integração de outra maneira, o cálculo desse volume, né?
tentando utilizar o método das camadas cilíndricas, tranquilo? Por quê? Porque eu posso pegar um retângulozinho na horizontal aqui também, ó, porque eu tenho uma função que fecha pela direita e uma única função que fecha pela esquerda. Assim como, né, eu tenho uma única função que fecha por cima e uma única função que fecha por baixo, beleza? Lembra que a gente já falou disso no vídeo, né? Se você não assistiu, assista lá o vídeo, beleza? Então, tranquilo, vamos lá. Como é que vai funcionar isso aí? Lembra que pelo método das camadas cilíndricas, o meu retângulozinho ele vem paralelo ao meu eixo de rotação. Então, teria que desenhar ele na horizontal aqui, ó. Tranquilo? Desenhei ele na horizontal. Bom, poderia rotacionar ele, desenhar aquela figurinha, né? Para ficar até, ó, talvez mais fácil de visualizar. Desenhei ele. Aqui passo meu eixo y igual a 2. Tranquilo? Essa figura tem um volume dV. Bom, volume dV, que vai ser o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Quem é o raio? O raio é sempre a distância do eixo de rotação até a função. Tranquilo? Bom, eu vejo que... Qual o tamanho do raio? Esse tamanho todo aqui é 2. Quanto que vale esse tamanho? 2 menos a altura y em que eu pegar o meu retângulozinho, meu cilindrinho. Tranquilo? Então, seria o seguinte, ó, 2π, 2 menos y. Tranquilo? Beleza. Quanto que vale? Bom, comprimento, né? Agora tem que multiplicar pela altura, que é esse aqui, ó, do cilindro. Tranquilo? Quanto que vale a altura? Essa parte aqui é exatamente essa parte aqui, ó. Que vale 2, né? 2 menos o valor da função. Tranquilo? Só que lembra que para eu rotacionar em eixos paralelos ao eixo x ou o próprio eixo x, pelo método das camadas cilíndricas, eu tenho que ter uma f de y. Tranquilo? Tranquilo. Então eu precisaria considerar isso aqui como uma f de y. Por exemplo, eu tenho y igual a exponencial de menos x. Teria que aplicar ln dos dois lados. Aí ficaria ln de y igual a menos x. X igual a menos ln de y. Beleza? Aí eu teria, né, uma f de y para poder considerar. Então seria assim, ó, 2 menos o valor da função, não é? Aí eu teria assim, ó, 2 menos o valor da função, menos ln de y. Tranquilo? Beleza, vezes a espessura, né, do meu retângulozinho, do meu cilindrinho, que seria uma espessura diferencial em y. Agora, o v vai ser só a integral de dv, né? 2π, integral de 2 menos y, vezes 2 mais ln de y, dy, no caso de 0 até 1. Tranquilo? Porque aqui é o limite onde está, né, o meu sólido de revolução. Na verdade, não, de 0 não. Porque seria esse ponto aqui, que seria o ponto de interseção, né, da função. Tranquilo? Com a reta aqui, ó. Então, eu teria que jogar o 2 aqui, exponencial de menos 2. Aí teria assim, ó, exponencial de menos 2. Beleza? Então, nitidamente, né, essa expressão aqui para o volume é bem mais complicada. Então, não vale nem a pena trabalhar com ela, tá fora de cogitação. Essa aqui, ó, é muito mais simples, tranquilo? Mas é bom a gente saber montar, né, pelos dois métodos, para a gente escolher o que é melhor para a gente. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!